Vamos fazer uma oração. O texto é um dos textos clássicos da graça de Deus, onde Paulo vai nos ensinar no livro de Efésios capítulo 2. E nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por estar aqui e termos chegado até aqui. Muito obrigado, Pai, por teu amor. Muito obrigado pelo teu refrigério. Muito obrigado, Pai, pelo que temos recebido do Senhor. Eu agradeço por esta noite, agradeço por esse culto, agradeço por essas famílias, agradeço pelos discípulos de Cristo, pela igreja do Senhor que está em movimento. E, Pai, nos perdoa mesmo, nos perdoa pelas falhas, nos perdoa pelos erros, nos perdoa por nossa falta de vontade. Pai amado, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e o coração para o texto que será lido agora. Que nós possamos olhar para o texto, sabendo que é o Senhor que fala através do texto. O texto não foi eu que escolhi, foi o Senhor. Então fala conosco, Espírito Santo. Fala com a igreja nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar. Chegamos até aqui pela graça. Tem uma imagem bonita projetada aí para você, aí está aqui atrás, para você estar pela frente. E é interessante, eu estava ali quando louvava, participando do louvor com os irmãos, e eu tenho algumas predileções por essas plantas, né? Uma é o cereal, que é o trigo. Eu tenho uma predileção pela planta literal, que é uma das que eu acho assim exuberantes. O trigo é muito exuberante. E eu acho a uva, que eu vim conhecer em São Paulo, né? Já agora há quase 40 anos, que em Minas hoje tem, mas quando eu vim não tinha, que eu vim conhecer aqui o que era lavoura de uva. Eu não conhecia, vim conhecer aqui. Mas destas, tem outra que é a terceira, que eu também acho exuberante. Essa nós temos pouco, aqui uma parte só de São Paulo que nós temos, e mais no Rio Grande do Sul. Hoje temos em alguns lugares lá no centro-oeste, que é o arroz. Também é maravilhoso, uma plantação de arroz. Mas essas, em particular, eu tenho predileção por elas, que é o trigo e a uva. O pão é de onde vai sair o pão e de onde vai sair esse suco que nós tomaremos logo mais em nome de Jesus. E o tema do nosso sermão é: chegamos até aqui pela graça. Vamos repetir todos juntos? Chegamos até aqui pela graça. Mais uma vez, chegamos até aqui pela graça. Então, meus amados, Paulo, possivelmente aqui estava preso nessa península romana de Éfeso, numa prisão domiciliar. Nós tratamos desse tema o ano passado, vários cultos aqui, nós falamos sobre esse tema do livro de Efésios. Então, meus amados, e Paulo, ele vai destacar aqui alguns pontos da trajetória da igreja que estava em Éfeso, ou aos Efésios. Ele vai dizer isso, o texto é muito claro, nós vamos ler aqui. Então ele vai começar pelo passado, ele vai avançar para o presente e o futuro. Então, meus amados, ele mostra para nós a atuação progressiva de Deus em nossas vidas. Está no texto, nós vamos ler. Então, meus amados, o texto, eu vou ler do 1 até o 3, ele diz assim, Efésios 2, do 1 ao 3, depois eu vou ler mais alguns versículos. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes,
todos também viviam como eles, satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros. Éramos por merecedores, éramos por natureza merecedores da ira. Então, meus amados, isso aqui eu falei, era o que nós éramos no passado. Era isso aí, nós. Isso era eu, isso era você sem Jesus. Esse era o passado, meus irmãos, que nós vivíamos, o lugar que nós vivíamos. E Paulo, ele vai tratar do assunto e vai falar o quanto nós, e a igreja de Éfeso, e chega até nós, meus irmãos, o quanto que nós precisamos da graça salvadora de Cristo para as nossas vidas no presente. Por que nós precisamos? Porque nós vivíamos, meus irmãos, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Era isso que nós fazíamos, e é isso que o homem faz sem Jesus, e é isso que nós, o mundo inteiro, não é, você e eu, faz se nós não estivermos em Cristo. Então, meus amados, e essas pessoas, ele fala, mortas e andando. Então você imagina uma pessoa, ele fala que a pessoa sem Cristo, ele está morto e ele está andando, mas ele não tem Cristo, mas está andando. Ele não tem Cristo, mas está andando. Ele não tem o Senhor sobre a sua vida, e é isso que ele está falando. Então, meus amados, nós precisamos saber, entender que sem Cristo nós somos isso. Essa figura, meus irmãos, eu penso que desastrosa, no sentido figurado, meus amados, que é muito distante do Senhor que nos salvou, do Senhor que nos salva e nos mantém de pé por sua graça. Amém, igreja? Então, meus amados, desde Adão, os homens, ou o homem, é filho da desobediência. Começou em Adão. Lá na criação de Deus, lá há uma separação por conta do pecado. Desde Adão levanta-se os filhos da desobediência. Então, meus amados, e muitos olham para o pecado e falam assim, é a imoralidade. Então, meus amados, é a sujeira do mundo, é a podridão do mundo. Às vezes, meus irmãos, o pecado não está nem lá, o pecado está aqui na mente, na nossa mente. E o Paulo, ele vai tratar isso, ele vai dizer, se você andar sem Cristo, é isso. Às vezes, meus irmãos, hoje eu penso que falamos sobre isso, se não, essa semana eu li alguma coisa sobre, meus amados, e não é porque eu vim na igreja, não é porque eu estou na igreja de domingo, dizendo que eu estarei só no domingo, meus amados, que não é, no meu caso não, mas não é porque eu vim na igreja, porque eu sou dizimista, porque não, meus amados, nós precisamos da graça de Cristo. Você vai chegar até o fim com a graça de Cristo, você vai ser bem sucedido com a graça de Cristo, você terá vitória com a graça de Cristo, você verá coisas maravilhosas na sua vida com a graça de Cristo, você verá coisas tremendas acontecendo na sua vida com a graça de Cristo sobre a sua vida, e não há outro caminho para nós. O caminho é Cristo, o caminho é o Senhor, e nós precisamos olhar para Ele a cada dia da nossa vida. Amém, igreja? Então, meus amados, é isso que nós éramos no passado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mortos literais. É o que eu entendo, e eu vejo, hoje eu posso fazer esse contraponto, né? De quem eu era sem Cristo e de quem eu sou com Cristo. Então eu posso olhar para tudo isso e lembrar o quanto, meus irmãos, o Senhor é maravilhoso com a minha vida e com as nossas vidas.
Amém, igreja? Coloca o 4 aí, doutor Luiz, por favor. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, meus amados, isso é o que Paulo está dizendo, que a igreja de Éfeso era no presente. Então, meus amados, muitos acham que o Senhor nos ama porque nós somos amáveis, porque eu sou bonzinho, porque eu tenho essa cor, porque eu tenho essa pele, porque eu tenho esse cabelo. Irmãos, não é porque eu sou amável, Ele me ama, porque Ele é amor, porque Ele é o Deus da graça. Meus irmãos, o amor dEle é tão grande, que se estende a nós, que às vezes, meus irmãos, somos até desagradáveis, porque Ele está dizendo que nós estávamos mortos, meus irmãos, mas a graça dEle que nos alcançou, louvamos aqui, meus amados, nos alcançou, foi maravilhosa para com as nossas vidas. Então, meus amados, ele fala que a graça alcançou, sabe quem? Os filhos da ira de Deus, que está no versículo anterior. Ele alcançou nossas vidas, a graça dele foi e nos achou. Então, meus amados, nós devemos entender que é por causa do amor dele, que nos amou, é que nós estamos aqui. Nós olhamos hoje para muitas coisas, meus irmãos, e nós falamos assim: eu mereço certas coisas, ou é o evangelho do mérito, né? As pessoas colocam isso na nossa cachola, e você fala assim: não, eu mereço esse negócio, e eu mereço mesmo. Meus amados, eu até não quero te desanimar, frustrar sua expectativa, mas eu e você, o que nós precisamos é do amor de Deus conosco. Nós precisamos é da graça de Deus conosco. Nós precisamos é do poder de Deus conosco. Nós precisamos é da bênção do Senhor sobre nós, para que o Espírito Santo nos conduza na jornada e no caminho. Nós precisamos, meus irmãos, do poder de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos desse Espírito agora como o que impulsiona, o que nos dá energia para nós seguirmos em frente. Nós precisamos desse Espírito sobre nós, meus irmãos, sabendo que é Deus que nos amou. Não é, meus irmãos, o meu amor para com Ele, não fui eu que achei Ele, foi Ele que me achou, Ele me encontrou, a graça dEle me encontrou, me achou, me tirou do charco de lodo, de um lugar horrível, e Ele me abençoou, e Ele tem me abençoado, e Ele tem cuidado da minha vida, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse posicionamento diante de Cristo, que nós, enquanto cidadãos do Senhor, nós precisamos do Senhor. A redenção já foi consumada, a cruz está vazia. Nós já falamos isso aqui domingo passado. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Cristo vive, Ele está vivo, está em nosso meio, e Ele cuida de nós, e louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, eu preciso olhar para tudo isso. Isso tem que ser motivação para mim, isso tem que ser alegria para mim, isso tem que ser, meus irmãos,
eu entender a graça dele sobre a minha vida em todo o tempo da minha caminhada, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Nós só temos vitória em Cristo. Só Cristo, irmãos. Nós às vezes achamos que nós conseguimos alguma coisa. Conseguimos pela nossa influência, conseguimos com nossos relacionamentos, conseguimos pelas nossas posses, conseguimos por nossa conta bancária rechonchuda, conseguimos porque eu acho que eu sou merecedor de tantas coisas. Mas, amados, nós precisamos entender que nós só avançaremos e só chegamos até aqui pela graça de Deus. É só a graça. A graça, não precisa de eu repetir isso para você, e você sabe, como crente maduro, cristão maduro que é, a graça é o dom imerecido de Deus. Você não merece, eu não mereço. Aliás, lendo o texto, o que nós merecemos é condenação, mas Ele nos deu vida. Você merecia outra coisa, eu merecia outra coisa, mas Ele me deu vida, Ele me deu a graça. Graça é o dom imerecido de Deus para as nossas vidas. O que seremos no futuro? É a grande pergunta, né? O que seremos no futuro? Coloca o 7, por favor, Dr. Luiz. Ele vai dizer assim: para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É aí que eu digo, às vezes, diante daquilo que é muito ensinado e difundido hoje, falamos sobre isso hoje de manhã, nós achamos que nós merecemos, irmãos. Você fala assim: não, eu mereço esse negócio, mas por mérito próprio. E por vezes você nem menciona Cristo, por vezes você não menciona Deus, não menciona graça, e você acha assim: não, esse negócio aí é meu. Por quê, meus irmãos? Hoje você é muito difundido. Eu já falei isso: tome posse, você é cabeça e não cauda. Olha, a rua de ouro, não sei o que, de ouro também, e não sei o que. Irmão, se não for pela graça, nós não chegamos a lugar nenhum. Isso é muito bom, mas é a graça de Deus, não tem outro caminho, não tem outra resposta para nós. Paulo não tem outra resposta, ele não tem duas respostas, é uma resposta: graça de Deus. Então, meus amados, ele fala assim: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é de Deus. O próximo: não por obras, mas para que ninguém se glorie. De novo, o mérito. Porque eu falo assim: porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, agora eu mereço. Eu falei que quando eu me converti, eu varria a porta da igreja que eu fui membro, a primeira igreja lá na Joaquim Vilac. Eu varria e eu chegava, o crente inexperiente, cabeça de bagre mesmo, literal. Eu chegava lá cedo e eu falei: eu vou varrer essa igreja, vou limpar essa frente, que caiu uma fruta lá, a Sandra lembra, e sujava tudo, umas folhas, era um trem, e aquilo era uma beleza. Juntava o morcego naquelas plantas, que eu não sei, fazia sujeira. Eu chegava lá, mas eu queria, já contei aqui, eu queria que o pastor visse eu varrendo aquilo. Eu queria que ele visse eu ensacando aquelas folhas. Eu queria que alguém chegasse mais cedo e visse eu lá operando, o serviço. Vai ser cabeça de bagre para lá. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque não é por obras, irmãos.
Você pode fazer. Isso aí, eu vou te falar que tem gente que faz muito mais do que nós. Muito mais. Se eu te contar as histórias que eu conheço por aí, de espírita, de outros tantos aí que fazem essa obra, você fica assim, ó, rapaz, é verdade. E não adianta nada, porque não é pela obra, é glória de Deus, é a graça de Deus, para que eu não me glorie, mas a glória, ela é de Deus, e é graça de Deus. Agora, meus irmãos, eu vou fazendo, e eu acho que eu sou merecedor. Por que você é merecedor? Ah, porque eu limpei aqui, porque eu liguei ali, porque eu pus isso aqui, é por isso que eu mereço. Irmãos, isso é Deus te dando o privilégio de você servir, Deus te dando o privilégio de você poder participar, Deus me deu o privilégio. Então eu posso contar a história hoje porque eu fiz. Eu não conto porque eu não fiz, eu conto porque eu fiz, senão não tinha contado, ué. Eu só conto por isso, porque senão não tinha como eu contar a história. Mas eu era esse cabeça de bagre que pensava desse jeito. E às vezes, meus irmãos, somos cristãos desse jeito. O 10, por favor, gente boa. E ele fala assim, ó: porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Guarde isso. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Graça de Deus. Isso é a graça, meus irmãos. Deus preparou previamente para que andássemos nela. Deus foi lá e você estava no caminho dos delitos, do pecado. Você estava lá na podridão, você estava lá num lugar que cheira mal, num lugar de tribulação, num lugar de luta, de desconforto, num lugar triste, num lugar horrível, e a graça dele te alcançou. Então, meus amados, Deus, ele tem transformado homens pecadores. Agora, esses homens pecadores são redimidos. Ele tira do poder alheio, ele redime, e ele usa o trabalho dessa pessoa, na igreja, para mostrar, meus irmãos, que a sua glória, ela vem até nós através das eras, do tempo. Então, meus amados, a salvação, ela tem começo, ela tem o meio e ela tem o fim na obra de Deus em sua vida. Amém, igreja? É a obra de Deus. Ele nos encontrou mortos, ele nos encontrou em rebelião e nos deu paz. Eu lembrava esses dias, irmãos, pensa num cara rebelde, era eu. E a graça de Deus me alcançou. Rebelde, meus irmãos, não é, eu nunca fui assim. Eu imagino que não, um mau elemento, também não estou justificando, que eu sou bonzinho, nunca fui esse bonzinho. Mas eu lembro, quando eu vim ter o primeiro contato com a igreja, o quanto eu olhava para a igreja e falava assim: como que uma pessoa pode participar de uma igreja? Eles são muito sem noção, é um povo muito sem jeito para coisa. Tem tanta coisa boa para fazer, a não ser isso, ir para a igreja. Eu pensava, olhava, falava com a minha esposa, falava: esse negócio aí, acho que é uma furada, viu? Você pode cair fora desse negócio. Eu olhava para a igreja desse jeito, meus irmãos. Criticava, um crítico de marca maior. Crítico em todos os aspectos. Agora, meus irmãos, a partir do momento que eu aceitei Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu permiti que Ele moldasse o meu caráter. Eu tenho clamado a Ele que Ele molde o meu caráter a cada dia. A graça dEle seja sobre a minha vida a cada dia. Eu seja moldado para a glória dEle. Então, meus amados, eu preciso
enquanto um crente mudado, transformado, eu preciso me aprofundar na adoração, eu preciso me aprofundar, meus irmãos, na presença desse Deus que é riquíssimo em misericórdia, meus amados, e que por seu grande amor nos deu vitória em Cristo. Deus te deu a vitória em Cristo. Amém, igreja? Deus é que deu, Deus é que tem abençoado, Deus é que tem te alcançado, é Deus que tem feito coisas maravilhosas sobre a sua vida. Agora, meus irmãos, eu e você, nós somos o fruto que está nessa terra, que o mundo despreza, que o mundo, como um dia eu fiz, que o mundo olha e fala assim: o que é isso? Que fruto estranho é esse, né? Então, meus amados, agora a graça de Deus, sabe o que ela faz? Ela pega aquilo que o mundo despreza e ela transforma em algo precioso para Deus. A graça é isso que ela faz, ela muda isso. O mundo despreza, mas a graça, ela vem sobre a sua vida e nós somos abençoados pelo Senhor. Ele é o que faz, ele que levanta o necessitado e firma os pés dele. E ele, meus amados, tira você. Aí, meus irmãos, não é esse evangelho da facilidade. Ele tira você dos lugares mais horríveis e faz você assentar-se entre os príncipes. Ele tira você do lugar da tristeza e ele concede vida de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. E o seu coração, ele regozija todo dia pela vida, ele regozija todo dia pela graça, ele regozija todo dia porque você tem a palavra, ele regozija todo dia porque você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Amém, igreja? Então nós terminamos. O Senhor, ele começou em nós uma boa obra, uma obra bendita, uma obra poderosa, uma obra maravilhosa. Há uma história muito rica nas Escrituras Sagradas que fala de um menino que era neto de Saul, filho do Jonas, filho do Jonas, o Mefibosete, que é um menino que era para estar morto. A palavra fala em 2 Samuel capítulo 4, que a sua ama, a sua cuidada, a escrava, ela precisou sair correndo com ele, porque naquela época, quando um rei morria, o príncipe, o rei morria, toda a sua descendência era morta, para que outro assumisse e não houvesse intervenção nenhuma. A ama sabia, a escrava sabia que ela ia morrer, ela pega o menino, no capítulo 4, 2 Samuel, sai correndo com ele cai e quebra os pés e fica aleijado. Esse é Mefibosete. E ele muda para um lugar chamado Lodebar, o lugar do esquecimento. É literalmente isso. Você mora num dos lugares mais caros do Brasil, que é Indaiatuba, do metro quadrado dos mais caros do Brasil, também é aqui. E esse menino morava no lugar mais pobre da terra, Lodebar, lugar do esquecimento. Mas num dia normal, num dia onde as coisas estavam acontecendo normalmente, há uma clareza na consciência do Davi, e ele lembra do pacto que ele tinha feito com Jonas. E ele fala assim: tem alguém que ficou para trás da linhagem dele? Aí ele chama o servo e pergunta duas vezes: tem? Ele fala: tem. Aonde está? Está em Lodebar, o lugar do esquecimento.
E ele manda a comitiva do rei chega até Lodebar. E meus irmãos, não tenha dúvida que era um grande acontecimento. Você pensa, a terra do esquecimento, chegando a comitiva do rei. Eu penso que houve até uma apreensão no coração deles todos. Ele falou, vai morrer alguém hoje. O negócio hoje esquentou aqui. A comitiva chega, pega esse menino aleijado, coloca na comitiva, e ele vai para Jerusalém, a cidade de Davi. O menino que estava na terra do esquecimento, o menino que estava em Lodebar, o lugar mais inóspito da terra naquele momento, o Senhor vai lá e acha ele em um dia comum. A graça dele vai até Mefibosete e alcança a vida dele. Coloca ele e traz para Jerusalém. Nós podemos olhar para tudo isso e imaginar, falaremos sobre mesa hoje, a mesa está posta aqui. Davi assentado, ele, os filhos, os comandantes, todos eles. E esse menino vem com as suas muletas, talvez batendo. Pá, 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 pá. E se assenta na mesa do rei. Tem no texto um versículo muito triste, ele fala assim, era como ele se sentia. Eu era um cão. Como que o Senhor traz um cão para sentar à sua mesa? Mas a graça de Deus alcançou ele. Num dia comum, ordinário, Deus faz o extraordinário. Num dia comum, num dia como todos os outros, o Senhor vai lá e tira ele de lá. Isso é a graça de Deus. E ele vem para a mesa do rei, ele assenta-se à mesa do rei, e o Davi dá a ele as posses, a herança, dá tudo para ele, o pedaço dele, o quinhão dele, e ele segue em frente. Meu querido, minha querida, isso é o nosso Senhor, isso é o nosso Salvador. E sabe quem eram, meus irmãos, os esquecidos? Quem eram os que ficaram para trás? Quem eram os que não eram lembrados? Quem eram os que não sabiam nem para onde ir? Andavam sem direção, andavam sem rumo, andavam sem uma perspectiva, um futuro, nada. Nós não tínhamos nada. O que é uma pessoa sem Cristo? Nós lemos o texto aqui de Efésios. O que é uma pessoa sem Cristo? Adianta dinheiro? Não. Adianta posição social? Adianta status? Não adianta nada, meus irmãos. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos da graça dele, nós precisamos do poder dele sobre nossas vidas, nós precisamos dele cuidando de nós todos os dias. E num dia, meus irmãos, ele há de tocar em sua vida. Então eu quero te dizer, faça o ordinário, continue fazendo, continue amando, perdoando, cuidando, assistindo, discipulando, orando. Continue. Você está vendo alguma coisa acontecer? Talvez não. Esse menino, ele deve estar esquecido lá em Lodebar, totalmente esquecido. Ele não tinha nenhuma chance dele voltar à tona, voltar ao lugar, ao principado. Não tinha como. E às vezes nós nos sentimos assim, esquecidos. Você nunca se sentiu assim, não? Parece que o negócio não dá certo. Você levanta segunda após segunda e parece que é a mesma coisa, não está dando nada certo. As coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, não estão indo.
Mas eu quero te dizer, se você está em Cristo, nova criatura você é, Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar, e no momento específico, no kairós dEle, no tempo dEle, Ele vai lá, te tira de lá, te levanta, te abençoa e te coloca num lugar de honra. Amém, igreja? Porque nós chegamos até aqui pela graça de Deus, nós chegamos até aqui pela graça de Deus, nós chegamos até aqui pela graça de Deus. Amém, igreja? Vamos repetir todos juntos? Chegamos até aqui pela graça de Deus. Mais uma vez, chegamos até aqui pela graça de Deus. Eu quero que você curve a cabeça e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, eu adoro o teu santo e bendito nome. Senhor, eu glorifico o teu santo e bendito nome. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor é para ti. Pai, receba a gratidão do nosso coração. Receba, Deus, nós não somos merecedores de nada disso. Nada, é graça. Nós chegamos até aqui pela tua graça, nós celebramos essa noite pela sua graça. Nós ouvimos, nós falamos, nós pensamos, agimos, reagimos pela graça. Então, Pai, nos conceda o privilégio de sermos cristãos que não envergonham o Evangelho de Cristo. Nos conceda o privilégio de sermos cristãos relevantes, que maneja bem a palavra de Deus, que não tem do que se envergonhar, mas que anda segundo os preceitos do Senhor. Deus amado, nós sabemos que quando nós caminhamos com o Senhor, a companhia do Senhor, na companhia do Senhor, nós triunfaremos, ainda que por vezes cambaleemos, tropecemos, ainda que por vezes nós não estamos na mesma passada do Senhor, ou nós ficamos muito atrás, ou nós queremos até avançar, sem que Deus permita, mas Senhor, nos ajuda a andar em conformidade com a palavra de Deus, e em conformidade com aquilo que o Senhor tem nos ensinado em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai amado, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, e nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós e nos ajude, em nome de Jesus. Socorre, Pai amado, os corações aqui aflitos, socorre, Pai amado, traz alento a essas almas aflitas, traz alento em nome de Jesus. Troca hoje o fardo, o peso, esse peso que está afundando, tira hoje em nome de Jesus, alivia essa dor, alivia esse fardo, esse jugo, e Pai amado, troca esse jugo pela graça, venha sobre cada um a graça, venha sobre cada um a bênção do Senhor, venha cada um o discernimento da parte de Deus, para que todos possam seguir em frente, caminhar, Pai amado, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, agradecidos pela palavra, agradecidos por aquilo que aprendemos aqui, e que é só o Senhor que pode nos dar. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, por esta palavra, por esse tempo tão precioso, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Graças a Deus. Meus amados,